Nath, falamos muito de arbitragem, do que aconteceu com Marcelo de Lima Henrique e a Daiane Muniz como protagonistas, e podemos aprofundar mais a discussão sobre o planejamento do Cruzeiro, sobre como está o momento da Raposa na competição, na temporada, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, como o Cruzeiro tem jogado, como tem sido a formação do time, como tem sido esse planejamento. Como é que você observa essa discussão macro do Cruzeiro, pensando e deixando um pouquinho a história da arbitragem de lado? Porque no nosso chat, aliás, a turma vai participar daqui a pouquinho, né? No WhatsApp, 31 99651 9657, em áudio, siga mandando aí, 99651 9657. A turma vai certamente falar também do planejamento, né, do projeto esportivo do Cruzeiro no momento, porque a gente fala da arbitragem, mas também tem coisa para falar do futebol, né, Nath? Tem muita coisa para falar do futebol, até porque nós já estamos no mês de abril, né? Ainda a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas já tivemos aí o Campeonato Estadual, e é um Cruzeiro que ainda não engrenou, um Cruzeiro que decepciona apesar de todo o investimento. Acho que uma coisa, depois já de todos esses meses, e já a troca de treinador, enfim, é muito clara, que é um elenco do Cruzeiro que não mantém a mesma qualidade em todos os setores do campo. É um elenco aí mal montado, desequilibrado, né? A gente fala de jogadores com muita qualidade, mas de um time que não consegue jogar bem coletivamente porque algumas peças destoam. E aí, algumas, para mim, de erro de contratação mesmo, outras porque criou-se uma expectativa que não corresponde e até uma expectativa criada de maneira correta, como, por exemplo, em relação ao Wallace, né? Pelo que a gente viu ele jogar lá na Itália, mas no Cruzeiro simplesmente não consegue atuar, não consegue estrear até hoje, né? Digamos assim. Então é um jogador que pouco contribui, apesar da qualidade que a gente sabe que tem. O Leonardo Jardim é um técnico que a parte física e da intensidade dentro do campo para ele conta muito, então ele não leva os atletas que ele considera ali desgastados, que para ele não está entregando. Hoje a gente viu aí o Cruzeiro não teve o Christian, é um Cruzeiro que ainda sofre muito sem o Matheus Pereira, e aí tem aqueles que acham que o Matheus Pereira tem que ir embora, que o Matheus Pereira não faz falta, mas para mim faz. Acho que é um jogador que traz lucidez a esse meio-campo, que ajuda o Cruzeiro a ter mais a bola. É claro que precisa ser mais decisivo, é claro que precisa ser um Matheus Pereira que justifique, né, o investimento que foi feito nele, a expectativa que se criou. É um Matheus Pereira que precisa ser mais envolvido com o Cruzeiro. Mas eu acho que ele faz falta, a qualidade que ele tem. Mas não adianta também ter o Matheus Pereira se o Jardim não encontrar uma forma de equilibrar a marcação desse time, né? É um time muito exposto. A gente fala de um William na lateral direita que sobe muito e o Jardim tem que aproveitar mesmo essa característica que ele tem. Mas não tem uma cobertura por ali. O Wanderson hoje, acho que do setor ofensivo foi quem mais se destacou, mas ele não conseguiu estar na retaguarda do William, por exemplo, em nenhum lance. E aí o meio-campo acaba ficando muito batido também, e aí a zaga fica muito exposta. Então, assim, eu acho que o Leonardo Jardim tem muita coisa para corrigir. Não vejo, neste momento, algo que se justifique, por exemplo, uma troca de treinador. Para mim, mais atrapalharia do que ajudaria. Mas agora tem um componente que é muito importante, que é a pressão, né, Cirilo? Porque rodada após rodada, os desafios do Brasileirão são muito grandes, o nível de enfrentamento é muito alto, e ele precisa fazer esse time engrenar em meio à pressão e em meio a muito pouco tempo de treino. A gente está falando de um mês de abril em que o Cruzeiro vai jogar aí uma partida em menos de 4 dias, né? A cada menos de 4 dias tem um jogo. Você considera o dia pós-jogo de recuperação, você tem basicamente 2 dias para treinar, porque depois a véspera já é viagem, ou se o jogo é em Belo Horizonte, não tem um treino tão intenso assim. Então é complicado, o desafio dele é complexo, e eu acho difícil também que as grandes individualidades apareçam sem ter um coletivo forte, então é preciso ponderar isso também, mas eu acho que ele precisa ser mais, digamos assim, incisivo com algumas peças para tentar dar ritmo e criar uma espinha dorsal com esses jogadores, como o Romero no meio-campo. Acho que precisa dar sequência. Eu acho que o quanto antes, né? O Matheus Pereira tem lá a licença dele, dos dias que o bebê nasceu, tá tudo bem, graças a Deus. Mas assim, o quanto antes ele puder voltar, melhor para esse Cruzeiro, porque ele está fazendo falta. Ainda que não esteja no nível físico de competitividade ali considerado ideal, mas acho que o quanto antes ele voltar para o time, melhor.
Tem muita coisa para o Jardim ajustar, mas eu acho que fica muito claro que existe um desequilíbrio na montagem desse elenco, viu, Cirilo? É porque é evidente que no jogo de hoje a discussão ela é voltada para a arbitragem, tem que ser boa parte do jogo, tem a ver com a arbitragem, mas algumas situações elas vão sempre voltar à velha discussão dos equívocos de planejamento do Cruzeiro para a temporada, né? Quando a gente falou do Gamarra, por exemplo, meio perdidão, teve até o gol anulado lá também, né? Que ele estava também ali na jogada. O Gamarra estar no Cruzeiro, por exemplo, como opção para a zaga, deixa claro o cobertor curto da zaga do Cruzeiro, né? O Gamarra não é zagueiro pro Cruzeiro, está aprovado. E o Cruzeiro mandou o Tevez para lá. Aliás, mandou um monte de jogador de base para tudo quanto é lugar aí. E aí chega um treinador que aparentemente gosta de jogador de categoria de base. Então, algumas discussões relacionadas ao planejamento do Cruzeiro já ficaram para trás e elas são retomadas a cada momento, porque o Cruzeiro está vivendo de novo um recomeço. Quando a gente fala do Leonardo Jardim, é inegável dizer que o Cruzeiro está vivendo um recomeço. O Cruzeiro está começando de novo o projeto futebol dele, porque o treinador comandou o time em 2 duelos aí eliminatórios de campeonato estadual. Primeiro jogou um fim de primeira fase com reserva, né? Depois duelos eliminatórios aí de estadual em que ele não teve tempo para fazer nada. Fica um tempo sem jogar porque o Cruzeiro não se classificou para as decisões do estadual. E aí volta a jogar agora com uma estreia de Campeonato Brasileiro, com um jogo de Copa Sul-Americana e com um outro confronto agora de Campeonato Brasileiro. Então, assim, de vida útil, o cara teve 3 jogos, né? Então, quanto a Leonardo Jardim, não dá para falar muita coisa do cara, porque o projeto esportivo do futebol do Cruzeiro perdeu 3 para 4 meses, né? Começou de novo, porque a gente sabe as opções que foram tomadas pelo Cruzeiro desde o fim do ano passado, quando decide demitir um treinador, quando o treinador que permaneceu é demitido após 3 jogos e um novo treinador chega para o fim da primeira fase. Então, assim, quanto a Leonardo Jardim, eu não vou falar nesse momento com tanta ênfase, Nath, na importância do projeto esportivo, porque é inegável que o projeto futebol do Cruzeiro está começando de novo. E, infelizmente, para o torcedor do Cruzeiro, ele será obrigado a ter paciência com o comando técnico, né? Com gestão, acho que não. Mas com o comando técnico, infelizmente, o torcedor do Cruzeiro vai ser obrigado a ter paciência de novo com o projeto futebol que está começando de novo, Nath. Eu acho que precisa ser ponderado que ele teve, né, mais de 30 dias para treinar e que o Cruzeiro podia apresentar pelo menos um pouco mais de encaixe coletivo, talvez mais jogadas ensaiadas, talvez um Cruzeiro um pouco mais coeso na sua defesa, um time mais bem protegido, digamos assim, mas assim... É só, como você falava, é o início ainda do trabalho dele e é preciso ponderar. Esse jogo de hoje foi o jogo mais complicado da era Jardim. Era o maior desafio dele à frente do Cruzeiro até então e é um jogo que teve uma interferência clara da arbitragem. Então, talvez até para ele tirar lições e entender as fragilidades do Cruzeiro, as dificuldades do Cruzeiro frente a um adversário do nível do Internacional, ficou difícil, né? Porque o jogo ficou comprometido e jogar com 1 a menos é muito difícil, é muito complexo, né? Então, talvez, mesmo que o Cruzeiro perdesse, mas que perdesse com 11 em campo, talvez ficasse mais fácil até para o Leonardo Jardim fazer as correções posteriores. Então, eu entendo o torcedor que acha que esse Cruzeiro já tinha que jogar mais, ainda que com o Leonardo Jardim, mas é preciso ponderar também que jogo-treino, que é amistoso, não dá para entender muita coisa, não dá para testar muita coisa. O Cruzeiro está entendendo agora... o que precisa evoluir no trabalho do Leonardo Jardim é justamente com esses grandes jogos. E é aí que a gente destaca a burrada que foi ter mantido o Fernando Diniz durante todo aquele tempo, porque o Campeonato Mineiro poderia ter sido melhor aproveitado se já tivesse o Jardim, né? E aí, quando a gente fala de erros de planejamento, né, Cirilo? Por exemplo, você falava aí do cobertor curto na zaga, né? O Zé Ivaldo não é lá um zagueiro perfeito, mas ele foi dispensado por um treinador que ficou no clube por 1 mês, nesta temporada, que foi o Fernando Diniz, né? Então, assim, um erro completo de avaliação. O Fernando Diniz não ficou, o Zé Ivaldo foi embora e o Cruzeiro não tem zagueiro. Então, de que adiantou? O Leonardo Jardim chegou para comandar um time que não foi montado por ele. Qual foi o valor da permanência do Fernando Diniz? Nenhum. O Leonardo Jardim poderia ter ajudado na montagem desse time. Esse time foi montado para ter a bola no pé.
O Leonardo Jardim gosta de um jogo mais vertical, de um jogo mais acelerado, de um jogo com menos troca de passes. Ele está tentando fazer isso. Eu acho que é por isso, inclusive, que ele gosta tanto de manter esse esquema com mais atacantes e atacantes pelos lados do campo. Então, assim, ele também está tendo que se adaptar a um elenco que não foi montado por ele. O único jogador que ele pediu e chegou foi o Wanderson. Acho que é por isso, inclusive, que ele insiste tanto com o Wanderson, ainda que hoje tenha feito um bom jogo. É importante pontuar. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração. Com toda certeza, sim. A arbitragem errou, arrebentou com tudo no jogo de hoje, é fato. Mas é inegável que o torcedor do Cruzeiro tem que se preocupar com os rumos do projeto esportivo, né? Como o projeto esportivo do Cruzeiro foi estabelecido para essa temporada, e esse é um fato. Falando de zagueiro, o Cruzeiro tem para essa temporada Fabrício Bruno, Vidjalba, que pelo visto é lateral, Jonathan Jesus, Mateu Gamarra e o Janderson, né? O Janderson, um jovem atleta, vai completar ainda 20 anos, e é o que o Cruzeiro tem para zaga essa temporada aí, né, Pansieri? E para piorar, o João Marcelo machucado. Isso, eu nem citei o João por conta disso, né? O João Marcelo machucado, que é um jogador de muita qualidade, né? Inclusive foi troféu Guará, fui na casa dele fazer a entrega da premiação do troféu Guará, e aí eu vou te ser sincero que num prazo muito otimista, sei lá, setembro, outubro. Acho que lá para outubro, novembro. Se voltar essa temporada e for opção, né, Pansieri? E tomara que ele tenha uma grande recuperação. O João Marcelo era um dos caras para o sistema defensivo do Cruzeiro, para os titulares aí do Cruzeiro. Essas fatalidades, né, elas não entram na conta. O cara teve uma lesão muito séria, mas é um fato que o Cruzeiro tem um cobertor bastante curto aí para essa temporada, pensando no seu sistema defensivo.